Muito obrigado ao professor pelo convite e é com muito gosto que eu estou aqui para vos falar de um pouco daquilo que prevejo que são as maiores tendências que vão marcar o marketing digital nos próximos anos. Algumas delas, e vocês vão ver, já estão a acontecer e há muitas empresas já a utilizar algumas das tecnologias e ferramentas que eu vos vou apresentar e que incorporam estas tecnologias nos seus modelos de negócio e nas suas estratégias de marketing digital. E eu que vos vou falar hoje, para além deste tema pomposo que é a tendência de marketing digital, é como é que nós conseguimos criar uma organização à prova de futuro. E o que é isto? Muitas destas tendências que eu vos vou mostrar, vocês podem olhar para elas e pensar, mas isto ainda é longínquo, isto é algo a longo prazo, isto é muito distante e ainda não é uma realidade em Portugal. Mas a verdade é que quanto mais cedo nós começarmos a preparar as nossas organizações e a começar a incorporar algumas destas novas tecnologias e padrões de consumo que estão a surgir no mercado, quando estas tendências se transformarem não numa tendência, mas sim numa realidade, nós já vamos estar um passo à frente da concorrência e não vamos ter que estar a andar a correr atrás do prejuízo, porque nós já vamos dominar estas estratégias. E nós, para criar uma organização à prova de futuro, é necessário arriscar, é necessário sermos inovadores e começarmos a adotar este tipo de tecnologias muito antes da nossa concorrência. E, sem mais demoras, vamos então passar para aquela que considero uma das maiores transformações que poderá estar a acontecer e que já está a acontecer neste momento no marketing digital, que é o Metaverse Marketing. Vocês provavelmente já ouviram falar deste tema do Metaverse, mas para vos dar aqui uma rápida ideia para aqueles que estão a ouvir isto pela primeira vez, o Metaverse é algo simples. Isto são mundos virtuais onde as pessoas podem interagir umas com as outras, trabalhar em conjunto, jogar e até comprar não só propriedades, roupas, acessórios, e normalmente os utilizadores conseguem entrar neste tipo de mundos virtuais através de óculos de realidade virtual, ou então até mesmo acessórios que nós já temos hoje em dia em casa, como os nossos telemóveis, computadores ou até mesmo consoles. E portanto estamos aqui a falar quase como mundos paralelos que estão a acontecer ao mesmo tempo daquilo que é a nossa realidade. Okay? O Metaverse não é algo de agora, e o Metaverse já existe há algum tempo. E uma das questões que normalmente colocam é Bernardo, mas quem é que vai estar a comprar produtos e ativos que são digitais e que não são tangíveis? Porque é que alguém, como consumidor, estaria a investir no mundo virtual e a comprar ativos digitais que são intangíveis e que não são reais? E a melhor forma de nós compreendermos esta lógica de consumo no Metaverse é colocarmos-nos naquilo que são os sapatos de um gamer. É muito comum gamers e jogadores comprarem desde fatos para os seus avatares, roupas, skins para os seus equipamentos, armas, etc. Isto é algo que acontece há bastantes anos. Não é agora que estamos a falar de Metaverse que isto acontece. Não, isto já é algo que está a acontecer. E no Metaverse o gaming é provavelmente a indústria que neste momento suporta o Metaverse. Só para terem uma ideia, o gaming é hoje uma indústria mais valiosa do que a indústria de Hollywood e de música juntas. Portanto, estamos a falar aqui de big numbers da coisa, ok? Mostro-vos agora como é que as marcas estão a começar a dar os primeiros passos aqui no Metaverse. Mostro-vos uma parceria que aconteceu há bem pouco tempo entre a Vans e o Roblox, que é uma das maiores plataformas de Metaverse atualmente. Fazem ideia quantos utilizadores diários é que tem um Metaverse como o Roblox? Mais de 50 milhões por dia. Portanto, estamos a falar de um mercado gigantesco e isto foi uma parceria que a Vans fez com o Roblox, em que criou, numa das zonas deste jogo, uma área dedicada totalmente à Vans, dedicada a uma experiência relacionada com skating e, como podem ver, um branding brutal e um product placement constante relacionado aqui com a Vans. E aqui vocês começam a conseguir perceber um bocadinho melhor qual é que é o papel que uma marca pode ter no Metaverse. Nós não estamos a falar ainda de um canal transacional. As pessoas não entram no Metaverse ainda para estar a comprar produtos das marcas, roupas, ou um telefone da Apple, como nós vendemos, ou uma máquina de lavar, como nós vendemos na Fortune. Não é isso.
O que as marcas estão a fazer no metaverse é a criar experiências que consigam normalmente aumentar o brand awareness e expor aquilo que são os valores e personalidade da marca, como vemos aqui muito bem neste exemplo. Outro dos grandes mercados aqui na área de metaverse são os NFTs, que são basicamente ativos digitais que eu posso adquirir, e foi precisamente este caminho que a Adidas, como podemos ver aqui, e também que a Gucci começaram a tomar, em que criaram, portanto, estes ativos digitais e colocaram-nos numa das maiores plataformas neste momento de metaverse e de NFTs, que é a OpenSea, que é como chamamos quase que a Amazon dos NFTs, ok? Portanto, vocês começam aqui a ver vários tipos de abordagem que as marcas conseguem ter no metaverse que ainda ninguém sabe, mesmo as marcas ainda não sabem muito bem para onde é que isto pode caminhar. E, portanto, as marcas o que estão a fazer agora é começar a testar e a ver o que é que conseguem fazer neste tipo de ecossistemas. E, portanto, resumindo aqui um bocadinho a coisa, como é que vocês e as vossas marcas, onde trabalham, podem começar a entrar e a dar os primeiros passos aqui no metaverse? Existem aqui dois caminhos, ok? O primeiro deles é vocês entrarem no metaverse que já exista, nomeadamente num Roblox da vida, num Fortnite, ou noutro tipo de metaverse que não seja necessariamente ligado ao gaming. E a outra é criarem o vosso próprio metaverse. E agora vou-vos dar aqui mais alguns exemplos de um e do outro. Entrar no metaverse já existente. Mostro-vos aqui outra marca de moda que fez uma parceria também há pouco tempo com o Fortnite, que é outro dos maiores metaverses da atualidade. E na prática o que os utilizadores podiam fazer era comprar roupa, mochilas, camisolas, etc. para usarem nos seus avatares, ok? Portanto, o que a Balenciaga fez foi aproveitar um metaverse que já tem um tráfego brutal e levar a sua marca até este ponto de contacto com o cliente. E depois temos a segunda opção que eu vos estava a falar, que era criarmos o nosso próprio metaverse da nossa marca, totalmente controlado por nós. E eu até agora tenho estado a falar de marcas gigantescas, multinacionais, mas agora dou-vos um exemplo bem real do mercado nacional. O BPI criou o primeiro balcão 100% virtual. Basicamente, os clientes entram numa loja física do BPI e o que podem fazer é fazer simulações de crédito e ficar a conhecer as diferentes soluções do BPI sem ter necessariamente que estar a interagir com o ser humano. E, portanto, o cliente pode entrar neste Metaverse World do próprio BPI, entrando numa loja, colocando os seus óculos e aí pode estar então a explorar este Metaverse que foi desenvolvido de raiz pelo próprio BPI. Agora vocês perguntam-me aqui, qual é que é a melhor estratégia? É criar um Metaverse meu ou é entrar num já existente? Quase como tudo o que é de marketing digital, depende. Ambas têm vantagens e desvantagens. Vocês entrarem no metaverse já existente, vocês estão a diminuir brutalmente o risco. Porque normalmente são investimentos muito mais curtos do que quando comparamos com ter que desenvolver um metaverse de raiz, ok? E para além disso, vocês estão a entrar num ponto de contacto no metaverse que à partida já vai ter muito tráfego e muitos utilizadores lá. E, portanto, a execução e a implementação é muito mais rápida e também mais barata. Qual é que é o problema? Normalmente estas parcerias que eu vos mostrei, da Balenciaga com o Fortnite, da Vans com a Roblox, são parcerias temporais. Portanto, faz ali uma parceria que dura 2 semanas, 1 mês, o que seja, e depois acaba. E vocês fizeram um investimento em metaverse, depois passado alguns meses é como se não deixassem de ter um metaverse. E criar o vosso próprio metaverse permite-vos que consigam montar estes mundos virtuais que depois duram tal como dura um website, tal como dura uma aplicação. É vossa e conseguem construí-la de raiz, com as características que vocês querem e, para além disso, vocês conseguem rentabilizar este metaverso. Podem fazer parcerias com marcas, podem colocar anúncios, outdoors digitais neste metaverso, o que seja. Portanto, ambos têm vantagens e desvantagens, sendo que, para ser honesto, criar um metaverso próprio não está ao alcance de todas as empresas, porque, para já, requer know-how que a maior parte das empresas ainda não tem, e depois vocês, se quiserem contratar isso a developers, vai ser um projeto bastante mais caro. Está bem? Pronto, para resumir aqui o metaverse, para passarmos para a próxima tendência,
digo-vos agora os 3 grandes pilares e os 3 caminhos que a curto prazo as marcas podem começar então a desenvolver e incorporar nas suas estratégias. A primeira delas é, tal como eu estava a dizer, ativações de marca. Criar experiências, momentos de interação, mini-jogos, etc., nestes espaços, nestes mundos virtuais, em que consigamos promover as nossas marcas, mais uma vez, muito semelhante à forma como a Vans, como uma Balenciaga fizeram, em que não estão neste mundo virtual a promover o produto e a querer vender, mas sim a mostrar, a minha marca é esta, é este tipo de valores e este tipo de ideias que eu tenho ligado à minha marca. Depois temos uma segunda estratégia, e aqui já é mais como utilizar o Metaverse como canal transacional, nomeadamente criar a possibilidade de vender ativos e de roupas, como nós vemos ali, NFTs, etc., nestes próprios Metaverse. E uma terceira estratégia, criar então experiências multidimensionais, tal como fez um BPI, por exemplo, em que se faz quase que uma ligação entre o mundo físico e estes mundos virtuais que são os Metaverse, ok? Vamos passar então para a próxima tendência, que esta já não é uma tendência tão a longo prazo, porque o Metaverse pode parecer algo que ainda não está a acontecer em Portugal, mas o Data Driven Marketing está sem dúvida já a acontecer. E portanto, o que é isto do Data Driven Marketing? Vocês provavelmente, tendo ali o professor Luís, já ouviram falar disto imensas vezes, mas basicamente é nós, enquanto empresa, basearmos aquilo que são as nossas decisões com base naquilo que é a pegada digital que o cliente deixa nos diferentes touchpoints digitais, desde a nossa app, desde o nosso website, e portanto é tomarmos decisões cada vez menos baseadas no achómetro, naquilo que eu acho, naquilo que é a minha intuição, e basearmos aquilo que são as nossas decisões estratégicas baseadas naquilo que é a informação e história comportamental do utilizador. E eu costumo dizer que organizações que neste momento não baseiam as suas decisões com base em dados são organizações que estão completamente à deriva, ok? Mais uma vez, não vos vou estar a massacrar com conceitos e estratégias. Eu gosto muito neste tipo de apresentações de vos mostrar casos práticos de o que é que as grandes empresas estão a fazer. Aqui um dos melhores casos de Data Driven Marketing que vos podia mostrar é a Netflix. É um caso fácil de compreender porque quase todos vocês ou utilizam isto todos os dias ou já utilizaram. E como vocês sabem, para além de ser impressionante a forma como a Netflix consegue ir recolhendo aquilo que é a vossa pegada digital e ir-vos apresentando as melhores séries, os melhores filmes, tendo em conta aquilo que são os vossos gostos e o vosso histórico na aplicação, eles fazem uma coisa ainda mais especial, que é a forma como a Netflix seduz uma pessoa, seduz a Inês, por exemplo, é completamente diferente da forma como seduz o Francisco no processo de influenciar alguém a ver uma determinada série. O que é que eu quero dizer com isto? A pessoa A pode estar a ver uma thumbnail diferente da pessoa B. O que a Netflix faz muitas das vezes é, eles preparam dezenas de thumbnails, dezenas de capas para cada uma das séries e depois apresentam-na consoante o tipo de interesses e o histórico de visualização da audiência. Por isso, se vocês forem uma pessoa que está muito ligada, por exemplo, a filmes de terror, a probabilidade de vocês verem esta thumbnail aqui no canto, assim, mais sombrio, mais assustador, vai ser gigantesca. Se vocês forem uma audiência, se calhar com uma demografia mais alta, provavelmente vão ver esta foto, esta capa, mais alusiva ali aos Ghostbusters e que pode criar algum tipo de nostalgia na audiência. Portanto, é uma estratégia tão simples, mas que gera um impacto gigantesco em termos depois de CTR de cada uma destas imagens. E isto é Data Driven Marketing puro, ok? Mais uma vez, Bernardo, estás a falar de uma empresa gigantesca, multinacional, isso é execuível sequer para uma empresa em Portugal? É. E aqui dou-vos o exemplo da Vorten. Quase todas as decisões que nós tomamos que se tomam numa organização como a Vorten são data-driven. E eu gostava de vos dar um exemplo de estratégia data-driven que nós fizemos na Vorten há bem pouco tempo. Não sei se vocês sabem, mas no início deste ano, ali por volta de 10 de janeiro, nós na Vorten lançámos um novo site, um novo website,
que demorou meses a preparar. E o que é que nós fizemos? Nós, para já, montámos uma equipa totalmente dedicada à preparação deste novo website, com pessoas da minha equipa de Traffic Acquisition, da equipa de Sales, da equipa de Design, da equipa de CRO, e montou-se uma equipa totalmente focada aqui. Eu estou ali. Pronto. E onde é que o Data Driven entra aqui? Toda a experiência do cliente e todos os módulos e todo o website foi montado com base em dados que nós recolhemos no site anterior e noutros tipos de touchpoints anteriormente do cliente. E, portanto, tudo o que é de navegação de menu, as imagens que nós apresentamos, os produtos que destacamos, os filtros que colocamos quando alguém entra numa página de máquinas de lavar, tudo isso teve inputs diretos daquilo que foi a pegada digital do cliente nos últimos meses. O que é que quer dizer com isto? Do meu lado, por exemplo, da SEO, partilhei dados, como é que as pessoas pesquisam por frigoríficos? É a marca? É ao modelo? É à cor? É à dimensão? Em telemóveis? É o que é que os clientes valorizam mais? É a câmara? Eles pesquisam mais pela cor, pelo armazenamento? Portanto, estes dados, mais dados de Analytics, de CRO, tipo de botões em que as pessoas clicavam mais em menu, se iam logo diretamente aos telefones 5G, se era a marca. Portanto, reunimos um bolo gigantesco de informações e utilizámos todas estas peças do puzzle para montar um site totalmente pensado em cliente e nas reais necessidades do cliente. E, portanto, toda a jornada depois de navegação dentro do site foi planeada e montada com base numa estratégia de data-driven. Okay? Outra coisa interessante, ainda nesta ótica de lançamento de novo site. Nós não lançámos o site, alguém clicou num botão e de repente vocês começaram todos a ver o novo site. Mais uma vez, quando chegou ao dia 10 de janeiro, que foi a data de lançamento do novo site da Vorten, foi mais uma vez uma decisão tomada em data-driven. Nós tivemos meses e meses a preparar um novo site, mas nós só tomámos a decisão de efetivamente publicá-lo para 100% dos utilizadores quando nós conseguimos comprovar, mais uma vez, com dados, que o site atual conseguia gerar mais conversões, mais tempo em página do que o site antigo. E como é que isto aconteceu? Nós, às 7 da manhã do dia 10, começámos a lançar um novo site para 10% da audiência. Às 10 da manhã, às 11 da manhã, íamos aumentando a percentagem de pessoas que ia recebendo o novo site. E de hora em hora, nós íamos fazendo a comparação de dados, dos principais dados de e-commerce, de conversão, tempo em página, páginas navegadas, comparando sempre o site antigo com o site novo, até o momento em que, aí sim, alguém clicou no botão e, ok, os dados do novo site e as conversões e os resultados que nós estamos a conseguir em termos de e-commerce são melhores do que o site antigo. Então vamos publicar isto para 100% da audiência. E foi assim, e é assim que um novo site entra numa marca como a Vorten, que é atualmente o site mais visitado em Portugal. Okay? É o maior e-commerce de Portugal. Só aqui para finalizar a parte do data-driven. Cuidado para não caírem na tentação de ser quase como data blindness. Porque o que acontece muito é quando uma organização começa a ser viciada e obcecada por dados, começa somente a olhar para números, dashboards, e deixa de se colocar nos sapatos do cliente. E vocês devem ter sempre como base, a vossa estratégia deve ser sempre não data-driven, mas customer-driven. E os dados vão sustentar depois uma abordagem ao cliente, ok? E é muito tentador nós deixarmos de experienciar aquilo que o cliente faz, de entrar no site, andar lá a brincar, a navegar e tudo mais, e só olhar para dashboards e depois começa-se a tomar decisões com base somente em números e não tem de ser assim, tem de haver um equilíbrio. Portanto, só este aviso e esta nota que vos gostaria de dar aqui, está bem? Obviamente era impossível eu falar de data-driven sem falar de transparência de dados. Porque, mais uma vez, quanto mais dados nós estamos a recolher do consumidor, mais responsabilidade nós estamos a ter nas mãos. E aqui eu gosto muito de usar aquela expressão, que é com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E a realidade é que o consumidor está a ganhar cada vez mais literacia na forma como as marcas trabalham os seus dados pessoais
E há cada vez uma maior preocupação por parte do cliente em conseguir compreender como é que as marcas trabalham os seus dados. Agora, por outro lado, embora os consumidores tenham cada vez mais preocupação na forma como as marcas recolhem os seus dados e os trabalham, um estudo recente da McKinsey mostrou que 71% dos consumidores está disposto a partilhar os seus dados desde que consigam ter experiências personalizadas. E nós só conseguimos criar, enquanto marcas, experiências personalizadas ao cliente recolhendo dados. Okay? Agora, mais uma vez, e focando aqui em case studies. Spotify é outro dos exemplos espetaculares aqui de data-driven. À semelhança da Netflix, também é exímio na forma como consegue recolher dados e trazer-vos valor com playlists recomendadas, a mostrar-vos novos artistas, novas músicas. Mas aqui o Spotify faz algo ainda mais incrível. Vocês provavelmente já ouviram falar do Spotify Wrapped, que basicamente é um resumo anual que o Spotify divulga com cada um dos utilizadores, em que faz o resumo das principais músicas, dos artistas que vocês mais ouviram, dos estilos de música novos que vocês descobriram, etc. E o que é interessantíssimo aqui? É que o Spotify, no fundo, o que está a fazer é a mostrar-vos, nós recolhemos estes dados e trouxemos-te valor com isso. E ao contrário da maior parte das marcas que recolhem dados e tentam camuflar aquilo ao máximo e tratar os dados quase como um fantasma, o Spotify faz precisamente o contrário e, obviamente, associado aqui a um branding espetacular e um branding super forte, não só eles partilham convosco os dados que tiveram recolhido de vocês, como vos incentivam a partilhar esses dados com os vossos amigos, nomeadamente com aqueles share on your stories, e portanto vocês conseguem, aliás, depois no final do ano vocês veem os vossos amigos todos a partilhar no Instagram, no Facebook, no que seja, estes dados que foram recolhidos da empresa. Portanto, é muito interessante esta abordagem. Obviamente que nem todas as empresas conseguem fazer isto, porque há setores mais complicados no que quando se fala de tratamento de dados, mas há aqui alguns ensinamentos que nós podemos tirar do Spotify. O primeiro deles é, obviamente, e é o pilar de qualquer estratégia data-driven, nós só podemos recolher esses dados com o consentimento do utilizador e temos de tratar de tudo isto com muito cuidado e sempre respeitando aquilo que são as legislações de cada país, RGPD e todos estes termos que vocês provavelmente já ouviram falar. Depois, para além de captarmos os dados do cliente, vai ser necessário transformar o mais rapidamente possível esses dados em valor para o cliente, porque os dados não podem ser recolhidos somente para propósito da empresa, têm que gerar valor para o cliente. É esse deve ser esse o principal estandarte de uma estratégia data-driven. Okay? E depois, e é aqui onde entra o fator diferencial do Spotify, que é não só recolher esses dados e transformá-los em valor da forma mais rápida possível, mas depois mostrar ao cliente de nós estamos a recolher os teus dados para teu proveito e para teu benefício, ok? E não tratar isto como um fantasma e como um problema. Vamos tentar tranquilizar o cliente e mostrar que estamos a recolher os dados para benefício dele próprio, ok? Passando agora para um tema completamente diferente. E aqui é uma área que para mim é muito especial, que é a área que eu trabalho mais no meu dia-a-dia, que são motores de busca. E eu podia dar aqui em vez de chamar aqui surgimento de novos motores de busca, podia chamar esta tendência Social Media as a Search Engine. E o que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que são redes sociais como o TikTok, Instagram, Pinterest, são hoje muito mais do que plataformas de entretenimento e de consumo de conteúdo. E o que é que quero dizer com isto? Principalmente as gerações mais jovens, como a vossa, geração Z, começam a utilizar motores de busca, estas redes sociais também como motor de busca. E existem algumas search queries e algumas palavras-chave, principalmente com uma intenção mais informacional de pesquisa, que leva os utilizadores como vocês a fazer estas pesquisas não no Google, Bing e outros motores de busca, mas sim diretamente nestas plataformas sociais. Porquê? Principalmente porque os utilizadores querem cada vez mais respostas rápidas e imediatas às suas questões e valorizam cada vez mais um algoritmo que está preparado para aquilo que são
para aquilo que são as suas necessidades, os seus gostos, e é o conteúdo super intuitivo e imersivo que estas plataformas conseguem entregar. Okay? Agora, só para terem uma ideia quantitativa desta tendência que eu vos estou a mostrar aqui. Um estudo recente feito pela Business Insider mostrou que já 40% da geração Z prefere realizar as suas pesquisas não no Google, mas sim no TikTok e Instagram. Portanto, isto é algo que está a acontecer. Okay? Para além do mais, a própria malta da Google, e isto é o vice-presidente da Google, confirmou isto e mostrou que a grande parte dos utilizadores das gerações mais jovens, quando quer procurar por um local para jantar, para almoçar, recorre ao TikTok e Instagram para encontrar estes lugares, ao invés de ir a um motor de busca ou ao Google Maps. E, portanto, é uma transformação que está já a acontecer. Okay? E, portanto, na prática o que acontece é, quando o utilizador quer encontrar um vídeo informativo, um how-to, como é que eu faço uma determinada coisa, eu vou ao TikTok ao invés do Google. Quando eu quero encontrar um sítio, um local para comer, um restaurante, eu não vou ao Google Maps, vou ao Instagram. E quando eu quero encontrar ideias de decoração para a minha casa, eu não vou ao Google, vou ao Pinterest. Portanto, estamos a ver aqui uma mudança total de paradigma na forma como as pessoas procuram por informação. Okay? Para além desta transformação que está a acontecer nos motores de busca relacionado com o surgimento destas redes sociais que estão a roubar tráfego aos motores de busca, surgem plataformas de inteligência artificial como o ChatGPT e outras integrações de inteligência artificial que estão a ocorrer em motores de busca como o Bing já, e que estão, mais uma vez, a substituir aquilo que são os tradicionais 10 links que são apresentados ao consumidor quando alguém faz uma pesquisa no Google. E parece que para estas gerações está a ficar obsoleto apresentar 10 links no motor de busca, porque lá está. Mais uma vez, e isto é um exemplo claro, a maior transformação que está a acontecer neste momento nos motores de busca prende-se com o facto das pessoas já não estarem à procura de motores de busca, mas estarem à procura de motores de resposta. Porque as pessoas querem respostas imediatas e não querem ter que estar a pesquisar e entrar site em site e encontrar a melhor resposta à sua questão. Isto é algo que para estas gerações está a ficar obsoleto. Últimas duas tendências que eu vos gostaria de mostrar. E ainda numa ótica de pesquisa, e esta é outra das maiores transformações que vão acontecer. Esta para alguns pode parecer algo longínqua, porque vocês ainda não veem a maior parte das pessoas com colunas inteligentes em casa ou a fazer pesquisas por vós, mas a verdade é, nós, lá está, para montarmos as tais organizações à prova de futuro, é importante começarmos já a dar os primeiros passos e a explorar este tipo de tecnologias, porque, e vocês vão ver, há muitos desafios aqui. Portanto, Voice Search Marketing, portanto, todo o tipo de interações e de pesquisas que ocorrem via comandos de voz e que são conduzidas em assistentes virtuais, como uma Google Assistant, uma Apple Siri ou uma Amazon Alexa, e podem acontecer não só em colunas inteligentes, mas também em dispositivos que vocês têm em vossa casa, como os vossos telefones, as vossas televisões Smart TV e até mesmo os vossos carros. Okay? Aqui só alguns estudos recentes para vos mostrar. Aqui também já cerca de 40%, num estudo realizado no início desta década, mostrou que já cerca de 40% dos consumidores norte-americanos utiliza, pelo menos uma vez por semana, assistentes de voz nos seus smartphones. Isto foi um estudo que aconteceu nos Estados Unidos. Um ano depois, eu próprio realizei um estudo em Portugal que mostrou que já 30% dos portugueses inquiridos demonstrou já ter utilizado previamente também assistentes de voz e ter realizado voice searches, não só em smartphones, mas outros tipos de dispositivos inteligentes. Agora, qual é que é aqui o grande desafio do voice search e porque é que é importante que vocês comecem a olhar para isto com alguma preocupação, diria eu? É que, ao contrário das pesquisas tradicionais via texto, em que vocês fazem a pesquisa, são apresentados 10 resultados e o utilizador tem todo o controle sobre os resultados que são apresentados,
Quando vocês fazem uma pesquisa através da voz numa Siri, por exemplo, vejam bem a diferença. São apresentados apenas 3 resultados e, portanto, a competitividade aqui aumenta brutalmente. E qual é que é aqui a grande diferença? É que quem vai escolher a resposta não são vocês. É o próprio assistente virtual que vai selecionar os websites que considera terem as respostas mais relevantes para a pesquisa feita pelo consumidor. E o cenário fica ainda mais assustador quando conduzimos esta pesquisa na Google Assistant. E aqui já não são apresentados 3 resultados, é apresentado um resultado. Mais uma vez, este resultado é escolhido não por vocês, não pelo utilizador, mas sim pelo assistente virtual, que mais uma vez tem todo o controle e que vai ler em voz alta aquilo que considera ser a melhor resposta possível à vossa questão. O mesmo acontece, por exemplo, em colunas inteligentes. E aqui, quer seja Google Assistant, quer seja Amazon Alexa, é o próprio assistente virtual que vai escolher um dos websites, uma das marcas que responde melhor à vossa questão e vocês deixam de ter o controle sobre isto. E, portanto, uma grande transformação aqui. E lá está. Embora seja algo que em Portugal talvez a maior parte dos utilizadores ainda não tenha este tipo de dispositivos em casa, a verdade é que aos poucos estamos a assistir a teclados serem substituídos por comandos de voz. E como podem ver, não vai ser fácil trabalhar esta área para as empresas. Deixo-vos aqui, como resumo, 3 estratégias principais que vocês podem começar a tomar para prepararem as vossas marcas para Voice Search. Eu não vou entrar em grande detalhe em cada uma delas, porque algumas delas são bastante técnicas, mas a primeira delas é vocês começarem a preparar os vossos sites e os vossos conteúdos para este tipo de assistentes, nomeadamente através de estratégias de Voice SEO. Basicamente é um SEO muito semelhante àquilo que é o SEO tradicional, mas com algumas particularidades. Focar muito mais numa linguagem conversacional, dar respostas rápidas e imediatas logo no topo da página, focar na velocidade do site, que é uma das componentes mais valorizadas pelo algoritmo em Voice Search, é o quão rápido é o vosso website. Schema Markup, mais uma componente técnica que não vale a pena estar aqui a pormenorizar muito, mas já está, um conjunto de estratégias à volta de SEO, não só on-page de conteúdo, mas também técnico, vão alavancar e aumentar a probabilidade dos vossos resultados aparecerem, sendo que o grande segredo em termos de conteúdo e de otimizações de SEO prende-se em conseguir garantir que a nossa marca, que o nosso resultado, que o nosso website é apresentado naquilo que são os featured snippets. Eu não sei se vocês conhecem este conceito. O que é que são isso? Vocês vão de reparar muitas vezes quando vocês fazem uma pesquisa em Google, acima dos resultados orgânicos é apresentada uma barra com uma resposta, uma barra de texto com uma resposta imediata à vossa questão. Tipo, em que ano nasceu o Dom Afonso Henriques? E em vez de aparecer em sites, aparece um quadradozinho, o Dom Afonso Henriques nasceu em não sei o que mais. Portanto, e porquê é que é importante conquistarmos estes feature snippets? Porque 70% das respostas que são dadas em assistentes virtuais advêm destes tais feature snippets. E, portanto, um dos pilares do Voice Search é precisamente este, ok? A segunda estratégia é algo que vai preparar as vossas marcas mais para uma componente de transação. O que é que eu quero dizer isto? Enquanto que a estratégia 1 é preparar os vossos conteúdos da marca e respostas mais informacionais, nós temos algumas consolas da própria Google, da Amazon e também da própria Apple que permitem que nós criemos jornadas de conversação, quase como um chatbot, em que nós dizemos, ok, quando o utilizador faz este tipo de pesquisa, ele pode interagir com este tipo de soluções. E o que é que isto vai permitir? Que um cliente peça para, por exemplo, interagir com a Vorten e poder comprar um frigorífico diretamente através de um assistente virtual. E isto só é possível através da criação destas tais ações de voz nas consolas da Google. E é uma pena não termos tempo para explorar um bocadinho melhor aqui nesta apresentação. E depois, por fim, e agora não tem nada a ver com componentes técnicas ou de SEO técnico, aqui vamos às raízes do marketing, que é vocês trabalharem ao máximo aquilo que é o branding e a awareness da vossa marca, ok? Diz-me uma marca de automóveis. Sim. Uma marca de telemóveis. Pronto. Isto são marcas top of mind. E o objetivo é vocês
criarem estas marcas com um posicionamento forte no vosso setor, que é para sempre que eu, enquanto consumidor, quiser encomendar uma pizza e quiser interagir com um assistente virtual, eu diga: ok Google, espero que o meu não reaja agora, ok Google, encomenda-me uma pizza da Domino's e não da Telepizza. Portanto, isto é algo que não tem nada a ver com SEO técnico ou ações de voz, é algo que vocês podem já começar a trabalhar hoje e que em termos de voice search tem um impacto gigantesco, ok? Vocês podem explorar um bocadinho melhor este tipo de estratégia, caso seja algo que vocês também tenham algum tipo de interesse. Eu tenho um e-book totalmente focado em voice search marketing, com algumas estratégias de SEO e de marketing para preparar os vossos conteúdos para este tipo de assistentes. E se quiserem fazer o download, deixo aqui o QR Code, eu depois também posso partilhar com o professor e encaminhamos aqui este link, mas faz uma avaliação não só daquilo que é o algoritmo destes diferentes assistentes, mas também das melhores estratégias de voice search marketing para cada um destes assistentes, ok? Sem vos estar já a chatear muito, mostro-vos a última tendência e esta aqui era inevitável falar. Eu diria que a inteligência artificial é hoje provavelmente o grande chavão deste tipo de masterclasses e de conferências. E a verdade é que é inevitável nós entrarmos num LinkedIn, numa rede social, num site de notícias, sem estarmos a ouvir falar vezes e vezes sem conta de ChatGPT, de OpenAI, de Bard, etc. E eu aqui não vou entrar muito em detalhe sobre AI marketing. O que eu queria mais aqui é suscitar ao vosso pensamento crítico e à vossa análise crítica, que é: será que as marcas estão a aproveitar totalmente as capacidades de AI para beneficiar efetivamente e trazer valor para o cliente, ou só estão a utilizar a AI para beneficiar as próprias marcas e os processos produtivos? O que é que quer dizer com isto? Só para termos uma ideia, o que se tenta fazer normalmente com AI, com a inteligência artificial, é simular aquilo que é a inteligência humana em máquinas, em robôs, capazes de pensar, de aprender e de dar respostas a problemas tão bem, ou melhor até, do que os próprios humanos, ok? Agora, a explosão deste conceito de inteligência artificial e do ChatGPT e tudo mais explodiu neste último ano, nestes últimos 2 anos, porque nós começámos a perceber uma coisa, que é: percebemos que, afinal, a inteligência artificial também consegue dar resposta a coisas que normalmente advêm do nosso lado direito do cérebro, nomeadamente questões relacionadas com a criatividade, intuição e imaginação. E afinal, afinal, a inteligência artificial não serve apenas para a componente mais analítica e racional, também é boa no que diz respeito à criatividade. Agora, os assistentes virtuais não é algo que surgiu de agora. Nós já utilizamos a inteligência artificial nos nossos dispositivos há anos. Dou-vos o exemplo claro do Google Maps, de um Waze, em que todos os dias à quinta-feira, de manhã, quando me sento no carro, o Waze já está a sugerir o melhor trajeto possível para o meu escritório, sem eu sequer ter colocado a morada do meu escritório, porque ele já sabe que à quinta-feira é o dia que não é teletrabalho e é o dia em que eu vou trabalhar presencial para o World Trade Center, para os escritórios da Ford. E o Google Maps é um exemplo excelente, mas há outros dispositivos também com inteligência artificial, os simples aspiradores robô, os algoritmos dos motores de pesquisa, das vossas redes sociais, tudo isso tem inteligência artificial há anos, não é uma coisa de agora, ok? Agora, o que eu vos deixo aqui a pensar é: a inteligência artificial já é utilizada no marketing também há alguns anos para uma série de coisas, nomeadamente tentar prever o comportamento do utilizador, criar campanhas mais eficazes, com melhor targeting, personalização, uma série de outros fatores, de outro tipo de estratégias, mas parece que ultimamente a inteligência artificial virou quase como um trending topic e todas as empresas de repente têm de ser especialistas e ter alguma componente no seu negócio relacionada com a inteligência artificial. E vocês, quando vão falar de inteligência artificial ultimamente, é somente ligada a como é que nós vamos conseguir automatizar os nossos processos, como é que eu meto o ChatGPT a criar conteúdo por mim, a escrever e-mails por mim, a criar newsletters, a criar depois aquelas ferramentas de inteligência artificial
em que vocês, os inputs, em vez de serem de texto, são imagens, e vocês pedem, pá, cria uma imagem de um macaco a andar de bicicleta. Isso não é... O que é que isso traz de utilidade para o cliente? Nada. Portanto, nós precisamos de encontrar aqui outro tipo de estratégias que efetivamente tragam valor para o cliente e que não seja só eu querer, na minha organização, falar de inteligência artificial sem trazer qualquer tipo de benefício para o cliente. E é um bocadinho esta a reflexão que eu gostaria de fazer, e já estou a terminar. Mais uma vez, case studies. Melhor do que falar deste tipo de conceitos é mostrar-vos as marcas que estão a fazer bem isto. Não sei se viram esta notícia aqui do Ministério da Justiça, que incluiu numa das suas landing pages de questões relacionadas a uma série de questões de justiça familiar, divórcios, etc. Incluiu tecnologia de ChatGPT, não porque é giro, mas viram valor efetivamente aqui nesta tecnologia. E o que é que acontece? O cliente entra nesta plataforma e consegue encontrar respostas rápidas, imediatas e em tempo real às questões que coloca neste chat, que à semelhança do ChatGPT que todos vocês já utilizaram, tem uma ótica muito focada aqui na justiça e, ao contrário dos chatbots, e esta é a grande diferença aqui da inteligência artificial, é que enquanto os chatbots anteriormente, nós para prepararmos um chatbot tínhamos de preparar milhares e milhares de interações, de sim ou não, e uma jornada gigantesca de interações. O que a inteligência artificial permite, e com tecnologias de NLP, que é de Natural Language Processing, permite que o algoritmo consiga, por ele próprio, perceber cada uma das interações sem nós termos de estar a preparar interação a interação. E foi algo que o Ministério da Justiça conseguiu perceber isso muito bem, e lá está. Utilizar a tecnologia para beneficiar o cliente e para otimizar um touchpoint que não tem a ajuda de nenhuma força de vendas, nenhum colaborador, mas sim de um AI. E dou-vos outro caso para finalizar, que é da Vorten. Nós na Vorten utilizamos talvez dezenas de ferramentas com AI, não só módulos que nós temos no website com recomendações de produtos, de upsell, related products, etc. Mas temos e provavelmente esta é daquelas que vocês não imaginam que tem AI, que é a própria barra de pesquisa interna do nosso site. Nós utilizamos uma ferramenta de AI, que é composta por um algoritmo muito complexo, que vos apresenta resultados, mesmo que vocês pesquisem todos por iPhone 14 ou telemóvel, o que seja, muito provavelmente a maior parte de vocês vai ver produtos diferentes, consoante o vosso histórico, consoante os produtos que deram favoritos anteriormente, consoante a vossa navegação internamente. Portanto, tudo isto, mais uma vez, numa lógica de hiper-personalização de resultados e de um algoritmo super complexo. Gostava de vos conseguir explicar um bocadinho melhor, mas não há tempo. Só para finalizar, e este é o último slide. Como é que nós conseguimos então dar aqui... onde é que eu vejo valor efetivamente da inteligência artificial nas empresas e aplicado ao marketing? A primeira delas é através da criação de customer service, de melhorar o atendimento ao cliente num touchpoint em que não tem força de vendas, que neste caso é um website, que é uma aplicação. E aquilo que o AI consegue fazer, nomeadamente aqui em plataformas como o Live Chat, que é uma ferramenta que vocês podem introduzir no vosso website e criar um chat com inteligência artificial, vai permitir que tenham um acompanhamento de 24 horas ao vosso cliente, sem que o chatbot se canse e consiga estar constantemente a dar respostas úteis à vossa audiência. Depois um segundo use case, isto tem a ver, mais uma vez, depois aqui com a hiperpersonalização, que é conseguimos criar jornadas personalizadas para cada cliente, para que o cliente A consiga ter produtos recomendados especialmente para ele e o cliente B veja outro tipo de conteúdos, mais uma vez personalizados e adaptados àquilo que são as suas necessidades e interesses. E depois as outras duas, uma delas relacionada, e isto é ter um bocadinho relacionado com aquilo que eu estava a apresentar ali, é ter aquilo que eu chamo de Customer Centric Search, uma barra de pesquisa que vai muito além de uma simples barra de pesquisa. Só para terem uma ideia. E porquê é que isto é tão importante? Utilizadores que entram num site de e-commerce e que fazem uma pesquisa numa barra interna de pesquisa têm 2,4 vezes mais probabilidades de converter do que clientes que não fazem esta pesquisa. E, portanto, é aproveitar ao máximo
esta vantagem e conseguir criar também mais uma vez aqui uma experiência personalizada neste touchpoint, nesta área do site. E depois isto já não é muito focado em e-commerce, isto é marketing mais focado em marketing digital e aquisição de tráfego, mas é um termo que provavelmente já ouviram falar porque isto é o próximo grande boom da publicidade digital, que é o Programmatic Advertising, que é vocês conseguirem darem total liberdade a algoritmos de inteligência artificial para partilhar e posicionar anúncios e campanhas publicitárias nas mais variadas redes e fazer estratégias de bidding e lances automáticos. E, portanto, a única coisa que vocês têm de fazer enquanto empresa é dizer: este é o meu produto, isto é aquilo que eu quero divulgar, este é o meu orçamento, estas são as pessoas que eu quero atingir. Agora coloco aqui nesta plataforma de Programmatic Advertising o meu budget e o que estas ferramentas vão fazer é, ao sábado e ao domingo vão apresentar este anúncio em Google Ads, porque é o touchpoint em que a minha audiência que eu especifiquei é o touchpoint onde a audiência está lá nesse período de tempo, mas depois à segunda e terça já não é Google Ads, é Meta Ads ou Instagram Ads, o que seja. Portanto, estamos a dar total liberdade ao algoritmo conseguir ajustar biddings e posicionamentos de forma inteligente. E vai-nos dar aqui muito mais liberdade e não só eficiência, e também eficácia na forma como nós atingimos o público-alvo no momento certo, ok? Pronto. É isso. Oi? Yeah. Aí, o que é que está a fazer? Obrigado.